Os Sertões, Euclides da Cunha. O livro é dividido em 3 partes: A Terra, o Homem e a Luta, e foi publicado em 1902, retratando sobre a Guerra dos Canudos. Na primeira parte, A Terra, Euclides descreve detalhadamente o sertão nordestino, destacando sua geografia árida, sua vegetação e seu clima extremo. Ele usa um tom mais técnico e científico para mostrar como as condições ambientais influenciam a vida e o comportamento das populações locais. A segunda parte, O Homem, apresenta o perfil do sertanejo, analisando suas características físicas, psicológicas e culturais. O autor atribui a formação do sertanejo às influências do ambiente e à miscigenação entre indígenas, africanos e europeus. Porém, o livro reflete alguns pensamentos racistas, comuns do começo do século XX, sugerindo que a mistura de povos no Brasil era um problema, mas ao mesmo tempo ele também exalta a força do sertanejo, com a famosa frase: "O sertanejo é, antes de tudo, um forte". Na última parte, A Luta, ele narra a Guerra de Canudos, um conflito sangrento entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. Através de relatos detalhados, o autor descreve as 4 expedições militares enviadas para sufocar a revolta e mostra como os sertanejos resistiram por meses, mesmo com menos armas e recursos. Ele evidencia a brutalidade e a desigualdade do combate, ressaltando o sofrimento do povo sertanejo. A resistência feroz dos defensores de Canudos é apresentada como um exemplo de coragem e determinação. Entretanto, no fim, Canudos é completamente destruída e a violência do governo contra o povo fica evidente. Alguns personagens relevantes no enredo são Antônio Conselheiro, líder religioso e principal figura de Canudos, Prudente de Moraes, presidente do Brasil na época, que considerava Antônio Conselheiro um revolucionário. Tenente Ferreira comandou a primeira expedição militar. Coronel Moreira César liderou a terceira expedição, sendo derrotado. E General Arthur Oscar comandou a quarta expedição, que resultou na destruição de Canudos. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. A história O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, é uma celebração de encontro entre a fantasia e a realidade, proporcionando um universo onde personagens lendários e figuras originais se unem para criar histórias memoráveis. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, as crianças Pedrinho e Narizinho são as principais pontes entre o mundo mágico e o cotidiano do sítio. Narizinho com sua natureza sonhadora e Pedrinho destemido e sempre buscando aventuras. Enfrentam uma série de desafios ao lado de Emília, a boneca de pano viva, cuja personalidade irreverente e criatividade se tornam essenciais para solucionar os problemas mais mirabolantes. Dona Benta, a avó, é o pilar de sabedoria e conhecimento, sempre disposta a compartilhar histórias e aprendizados com os moradores e visitantes do sítio. Tia Anastácia, com suas habilidades culinárias e coração generoso, adiciona um toque de calor humano às situações mais inusitadas. A chegada de personagens como Dom Quixote, Sancho Panza e os heróis da mitologia grega proporciona uma série de confrontos e momentos cômicos, especialmente quando suas personalidades e realidades diferentes entram em conflito. Peter Pan e o Mar dos Piratas representam uma das maiores aventuras do livro, trazendo ação e uma inundação literal e figurativa de imaginação ao sítio. Entre as passagens mais memoráveis, destacam-se os banquetes preparados por tia Anastácia, as estratégias inusitadas de Emília para contornar crises, como convencer piratas a trocar suas aventuras pelo conforto da amizade no sítio, e o confronto final com os personagens não convidados. Essas figuras antagonistas extraídas de histórias menos conhecidas ou folclores obscuros adicionam uma camada de mistério e perigo que desafia a criatividade e a coragem dos moradores. A invasão dos piratas no castelo é uma das cenas mais emocionantes e caóticas da obra O Pica-Pau Amarelo. Tudo começa quando Peter Pan, em sua busca incessante por novas aventuras, decide trazer o Mar dos Piratas para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Porém, a ideia tem consequências desastrosas. O mar transborda e acaba alagando o castelo onde Branca de Neve e os 7 anões estavam hospedados, gerando um clima de medo e desespero entre os moradores. Para piorar, os piratas inicialmente inimigos aproveitam sua ação para invadir o castelo e causar ainda mais confusão. Liderados pelo capitão do temido navio Hiena dos Mares, eles sequestram os anões e os levam para uma torre isolada no meio do mar. A situação parece fora de controle, mas é aí que entra a genialidade de Emília, a boneca mais ousada e criativa do sítio. Com um plano audacioso e a ajuda dos habitantes do sítio e de Peter Pan, Emília lidera uma operação de resgate emocionante. Durante o confronto, ela consegue reverter o cenário ao convencer os piratas de que a vida no sítio poderia ser muito mais divertida e vantajosa do que continuar com suas ações criminosas.
Assim, os piratas acabam mudando de lado e se tornando aliados inesperados. Como parte dessa transformação, o navio Hiena dos Mares é rebatizado como Beija-Flor das Ondas, tornando-se um iate de passeio para os moradores do sítio. Essa invasão e seus desdobramentos mostram a mistura de ação e criatividade que caracteriza as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A coragem de Pedrinho, a sagacidade de Emília e o espírito de aventura de Peter Pan são elementos essenciais que garantem o sucesso da missão e transformam uma situação de perigo em mais uma história memorável. Além de entreter, a obra reflete a visão de Monteiro Lobato sobre a importância da imaginação, da educação e da troca de conhecimento. É um mundo onde as barreiras entre o real e o fantástico desaparecem, convidando o leitor a questionar e explorar as possibilidades infinitas da mente humana. Urupês, Monteiro Lobato. Urupês é um dos mais importantes romances de Monteiro Lobato. Foi publicado em 1918. A história oferece uma visão crítica da sociedade brasileira no início do século XX, especialmente sobre a vida rural e as condições dos camponeses no interior de São Paulo. A história de Urupês aborda questões como a exploração do trabalhador rural, a miséria e a falta de infraestrutura básica nas áreas afastadas das grandes cidades, bem como as tensões entre o campo e a cidade, e as reflexões sobre a identidade e a formação do povo brasileiro. O protagonista é Jeca Tatu, um caboclo do interior, frequentemente visto como preguiçoso, incapaz e uma figura quase mítica do homem rural. No entanto, à medida em que o livro avança, essas imagens vão mudando, revelando as causas escondidas do comportamento de Jeca. Através da figura de Jeca e de outros personagens, como o médico que o examina e o coronel fazendeiro que o explora, a história mostra uma profunda crítica social e política. Jeca é descrito como um homem simples, doente e maltratado pela vida. Ele é visto como preguiçoso pelos outros personagens e pelos moradores da cidade, mas é importante notar que a visão de Jeca como um ser preguiçoso é uma visão superficial que ignora a realidade em que ele vive. Jeca é um ser marcado pela pobreza extrema e pela falta de condições de vida digna. Ele mora em uma pequena casa no campo com sua esposa, Sinhá Rita, e sua vida é uma constante luta contra as dificuldades impostas pela terra, pelo trabalho e pela doença. A partir do momento em que é apresentado Jeca, fica claro que ele é um reflexo da situação de milhares de outros trabalhadores rurais no Brasil na época, que viviam em condições miseráveis e eram vítimas de um sistema que os negligenciava e os explorava. O ponto de virada da história ocorre quando o médico da cidade, Dr. Almeida, é chamado para examinar Jeca. Quando o doutor observa Jeca, ele inicialmente pensa que o homem é preguiçoso, mas logo ao examinar o estado de saúde de Jeca, percebe que ele está doente. Jeca Tatu sofre de amarelão, uma doença provocada por vermes, que é resultado de condições sanitárias precárias e pela ingestão de água e alimentos contaminados. O amarelão é uma doença que afeta muitas pessoas em condições de miséria e que pode ser tratada com medicamentos adequados e uma alimentação mais equilibrada. O médico explica que Jeca não é preguiçoso, mas que isso é culpa das condições em que ele vive. Ele sofre com a fome, a falta de água limpa e a ausência de cuidados médicos. A descoberta do diagnóstico do amarelão revela ao público que Jeca foi moldado pelas circunstâncias em que ele vive e que sua preguiça aparente é, na verdade, resultado da exaustão física e emocional gerada por uma vida de sofrimento e privação. A revelação da doença de Jeca é central para a crítica de Lobato. Lobato mostra como a pobreza, a falta de recursos e a negligência do Estado podem moldar o comportamento e a saúde de uma pessoa. Jeca, então, não é mais uma figura simples ou uma caricatura de homem preguiçoso, mas um ser humano cujos problemas são frutos da exploração e da exclusão social. A vida de Jeca no interior de São Paulo é marcada pela exploração de grandes fazendeiros e pela negligência das autoridades. No vilarejo onde Jeca vive, o coronel Firmino representa a figura do latifundiário, o homem poderoso que detém a maior parte das terras e que controla a vida dos trabalhadores. Firmino é autoritário, opressor e não tem interesse de melhorar as condições de vida dos camponeses. Para ele, os trabalhadores rurais são apenas uma fonte de mão de obra barata e ele trata todos com desprezo e indiferença. Firmino exige que Jeca trabalhe nas suas terras, mas oferece pouco em troca. Ele impõe altos impostos e, ao mesmo tempo, nega o mínimo de recursos para que os camponeses possam melhorar de vida. Ao ser confrontado por Jeca e pelo médico sobre a falta de apoio para os trabalhadores, o coronel Firmino responde com desdém, demonstrando quanto ele está alheio às dificuldades dos camponeses. Outro personagem importante do vilarejo é Zé Russo, o capanga de Firmino.
Zé Russo é o braço direito do fazendeiro e é encarregado de garantir que os camponeses cumpram suas obrigações. Ele impõe uma autoridade cruel sobre os trabalhadores e não hesita em usar a violência para manter a ordem. Ele é, para Jeca e seus amigos, uma figura de repressão, que reforça o sistema de exploração que os domina. Além do Coronel Firmino e Zé Russo, outros personagens também ilustram as diferentes camadas da sociedade rural. Tião, um amigo de Jeca, também é um trabalhador rural, que, embora que compartilhe das mesmas dificuldades, tenta ajudar Jeca a encontrar alguma saída. Sinha Rita, esposa de Jeca, é uma mulher que vive sobrecarregada com o trabalho e a luta pela sobrevivência, e ela compartilha do desânimo de seu marido, embora ela ainda tenha alguma esperança de que as coisas possam melhorar. Os camponeses do interior estão alienados da vida urbana e das mudanças que acontecem nas cidades. Muitos deles, como Jeca e Tião, acreditam que sua situação nunca mudará, que nasceram para viver na miséria e na exploração. Eles têm um forte apego à terra, mas essa terra não é mais fonte de liberdade e prosperidade, mas de opressão e sofrimento. A religião, representada pelo padre Joaquim, também tenta convencer os camponeses a aceitar sua condição como parte de um plano divino, dizendo-lhes que devem esperar por uma recompensa na vida após a morte. O padre não questiona a estrutura de poder e acredita que a melhoria da vida rural virá através da fé e da paciência, porém os camponeses como Jeca não veem mais sentido em seguir esse caminho, pois ele não traz soluções concretas para seus problemas. O próprio seu antenor, um político local, também faz promessas vazias, garantindo progresso e melhoria nas condições de vida dos camponeses. No entanto, essas promessas nunca se concretizam. E ele é uma figura que busca explorar a ignorância dos trabalhadores em benefício próprio. À medida que o Dr. Almeida expõe a verdadeira causa da doença de Jeca, a trama se desenvolve em direção à ideia de mudança. No entanto, as dificuldades e os obstáculos para essa mudança são imensos. Jeca não tem recursos para tratar sua doença, e os próprios fazendeiros e políticos não têm interesse em melhorar a vida dos trabalhadores rurais. A obra questiona a responsabilidade da sociedade em transformar as condições de vida no interior e a quem cabe a culpa pela miséria e pela exploração. No entanto, o diagnóstico do doutor representa uma semente de esperança. Se Jeca for tratado, ele pode melhorar. Se Jeca for tratado, ele pode melhorar e, com isso, dar um exemplo para os outros trabalhadores. A obra não oferece uma solução simples para os problemas do Brasil rural, mas sugere que a mudança comece com a conscientização e a solidariedade entre os trabalhadores, que devem se unir para exigir melhores condições de vida. Urupês termina com uma reflexão profunda sobre as condições do Brasil rural e a falta de perspectivas de mudanças para os camponeses. Jeca Tatu, que inicialmente parece ser uma figura patética e insignificante, acaba se tornando um símbolo da resistência e da luta pela dignidade humana. O livro questiona os valores da sociedade brasileira, a exploração das classes trabalhadoras e a indiferença das elites urbanas e rurais. O final de Urupês é duvidoso e, embora haja uma certa esperança no despertar de Jeca, a obra não esconde as dificuldades de transformação à realidade do campo. A obra de Lobato é uma crítica social contundente e uma análise profunda da desigualdade, da exploração e da opressão que marcam a vida dos brasileiros mais pobres. Ela deixa claro que a mudança não virá facilmente, mas que é necessário um esforço coletivo para superar os desafios enfrentados pelos trabalhadores rurais.